Para os homens que chegavam ao topo do Império Romano, o fim da carreira política muitas vezes poderia ser trágica. Para aqueles que abusavam do poder, sempre havia quem estivesse disposto a substituí-lo, mesmo que fosse conspirando, criando intrigas ou tirando a vida do imperador. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar os finais mais horríveis de imperadores romanos. E como sempre eu conto com o teu like. Agora, sem mais demora, vamos para a história. O ano 69 d.C. foi emocionante em Roma. Conhecido como o Ano dos Quatro Imperadores, viu vários homens ganharem o trono imperial apenas para perderem suas vidas logo depois. Vitélio foi talvez a mais interessante das figuras naquele ano que vestiu a púrpura imperial. Em uma época em que as pessoas gastavam fortunas em banquetes, Vitélio comia tudo. Ele era conhecido por roubar pedaços de comida das oferendas feitas aos deuses romanos. Notavelmente ausente de suas habilidades estava a de soldado. Seu curto reinado chegou ao fim quando Vespasiano, declarado imperador no Oriente, apareceu em Roma. Vitélio concordou em abdicar em paz quando a maioria de seus seguidores o abandonou, mas os soldados adversários se recusaram a deixá-lo se safar. Ele voltou ao seu palácio para descobrir que até seus servos haviam fugido. Ele então foi arrastado de sua casa e desfilou pelas ruas da cidade. Teve seus braços amarrados atrás das costas, colocaram um laço em seu pescoço e o arrastaram com roupas rasgadas e seminu para o fórum. Ao longo de todo o caminho foi recebido com zombarias e insultos. A cabeça foi presa pelos cabelos como era comum aos criminosos, e até a ponta de uma espada foi colocada sob o queixo, para que não pudesse olhar para baixo. Alguns o atiraram esterco, outros o chamaram de incendiário e glutão. Suas últimas palavras antes da execução foram: "No entanto, eu já fui seu imperador." Tornar-se imperador em uma idade jovem pode não ser o melhor começo na vida. Imagine ser recém-saído da adolescência com todo o poder do império. Sua posição não escapou de um jovem Calígula que dizia às pessoas: "Lembrem-se, posso fazer o que quiser com qualquer um." Criado na corte da família Júlio-Claudiana, ele viu muitos parentes próximos morrerem de mortes suspeitas que devem ter afetado sua estabilidade e o tornado um tanto paranoico. Suas ações não tornavam as pessoas muito leais. Quando ele transformou sua paranoia em atos mortais contra seus guardas e senadores, eles decidiram abreviar o reinado do homem que se auto-intitulava um deus. Os conspiradores prenderam Calígula enquanto ele caminhava entre o teatro e o palácio e caíram sobre ele com espadas. Um golpe cortou sua mandíbula e outros continuaram atacando quando o imperador deslizou para o chão mortalmente ferido, após mais de 30 golpes. Por volta do século V, o Império Romano estava em apuros. Um grande número de godos e outros povos de fora do império haviam se mudado para a Europa e estavam criando seus próprios reinos. O poder do imperador estava sendo constantemente desafiado. No entanto, os imperadores ainda tinham tempo para outras atividades, como seduzir e violar as esposas de seus oficiais. Quando Valentiniano forçou a esposa de Petrônio Máximo a ter relações carnais com ele, também fez um poderoso inimigo. Máximo convenceu a guarda de Valentiniano a tirar sua vida, o que eles fizeram o apunhalando na têmpora, enquanto o imperador praticava tiro com arco. Vendo uma boa nova abertura no cargo imperial, Máximo se declarou o novo imperador com o apoio do Senado e se casou com a viúva de Valentiniano, Licínia Eudóxia, para parecer mais legítimo. Não funcionou. Eudóxia pediu a ajuda do rei vândalo Genserico, que apareceu em Roma com um exército, e o reinado de Máximo caiu após pouco mais de 2 meses.
Com a notícia do avanço dos vândalos, Máximo abandonou a cidade, mas enquanto se afastava, uma multidão viu seu imperador em fuga e o apedrejou sem piedade. O reinado de Heliogábalo foi cercado de ousadias e escândalos. E mais ainda quando o imperador decidiu trazer um culto novo e estrangeiro para Roma. Chegando ao trono com uma idade de cerca de 14 anos, Heliogábalo também era o sumo sacerdote do deus Sol oriental Elagabal. Essa devoção a um deus diferente foi apenas uma das razões pelas quais Heliogábalo não sobreviveu por muito tempo. Ascendendo ao trono por causa de seus laços de sangue com imperadores anteriores e a influência de sua mãe e tia, Heliogábalo poderia ter desfrutado de apoio popular, mas suas depravações carnais e as ações religiosas o tornaram profundamente impopular. Ele tentou colocar seus amantes em posições de autoridade e também se casou com uma das sagradas virgens vestais em uma cerimônia profana. Vastas somas de dinheiro foram prometidas a qualquer cirurgião que pudessem dar genitais femininos ao imperador. Enquanto o poder torna a todos um pouco excêntricos, suas atividades eram um pouco demais para os romanos. Apesar das tentativas de agradar suas forças, o exército se voltou contra o imperador. Ele tentou fugir sendo colocado em um baú, mas foi descoberto e morto aos 18 anos. Sua mãe, que se agarrou a ele com força, morreu com ele. Suas cabeças foram cortadas e seus corpos, depois de serem despidos, foram primeiro arrastados por toda a cidade, e então o corpo da mãe foi deixado na rua, enquanto o de Heliogábalo foi jogado no rio Tibre. Com o crescente Império Persa ameaçando grande parte do Império Romano Oriental, muitos imperadores foram forçados a travar guerra contra eles. Talvez o mais infeliz tenha sido Valeriano. Buscando recuperar as terras perdidas, ele conseguiu recuperar muito do que havia sido tomado pelos persas, mas seu exército foi atingido por um surto de peste que o deixou sem mão de obra. Apesar disso, Valeriano liderou bravamente seus homens contra o imperador Sapor I da Pérsia. Na Batalha de Edessa, os dois exércitos se encontraram para a completa destruição da força romana. De acordo com inscrições persas que mostram graficamente Valeriano sendo levado a Sapor I, os romanos foram inteiramente derrotados e capturados. Pela primeira vez na história romana, um imperador foi capturado vivo por um inimigo estrangeiro. Enquanto os soldados cativos foram colocados para trabalhar cavando canais de água na Pérsia, Valeriano sofreu um destino pior. O imperador viveu momentos de aflição em poder dos persas. Um texto romano conta que ele teve sua pele despojada da carne, foi tingida com vermelhidão e colocada no templo dos deuses dos bárbaros. Um fim horripilante para um governante do grande Império Romano. Assim foram os fins horripilantes de alguns imperadores romanos, alguns dos quais abusaram do poder e da paciência do povo romano. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!